E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula 3, né? A gente vai estar falando um pouco sobre efeito cascata, especificidade, estilo de texto, fontes e estilização de outros elementos aí, como, por exemplo, fundo, aplicação de imagem, coisas do tipo, tá? Aí, o nosso primeiro tópico é efeito cascata e especificidade, palavra difícil, né? O efeito cascata consiste no código ser lido de cima para baixo, aplicando as propriedades em sequência. Então, a última propriedade vai sempre prevalecer. Eu tenho um exemplo, por exemplo, né, uma situação onde eu estou aplicando uma cor, né, eu estou definindo uma cor para um texto duas vezes no meu CSS. Vamos supor que na primeira vez que eu tô definindo a cor, eu tô colocando rosa e na segunda eu tô colocando azul. O que vai prevalecer vai ser a última, que é a azul, no caso. Esse é um exemplo básico aí para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Quando mais específico o seletor, mais prioridade vai ter ao aplicar estilos, não importando onde ela esteja. O atributo style dentro de um elemento é o maior nível de especificidade depois do importante, que não é recomendado. Aí, no caso, eu tenho 4 estágios, né? Posição e ordem de aparência, especificidade, origem, importância. E levando sempre em consideração que a última propriedade é que prevalece, tá, gente? Passando para o próximo tópico, a gente tem estilos de texto. Como a gente vai estar aplicando estilos de texto aí no nosso CSS. A gente tem uma ferramenta, né, de alinhamento de texto, que é o Text Align. Você pode colocar ele mais para um lado, mais para o outro, centralizado. Aí você aplica de acordo com o que você desejar, né? Aí a gente tem abaixo a transformação de texto. Tem como você colocar o texto todo maiúsculo, ele todo minúsculo, a primeira letra de cada palavra maiúsculo. Aí você vai usar os seguintes atributos que estão aí abaixo: o uppercase para texto todo maiúsculo, lowercase para o texto todo minúsculo, e o terceiro aí, capitalize, para a primeira letra de cada palavra ser maiúscula, tá? Decoração de texto, text decoration. Aí você pode aplicar underline para ele ficar sublinhado. Você tem como deixar ele taxado, ou você pode deixar ele sem decoração nenhuma, que você usa esse terceiro, o none. Às vezes, na maioria das vezes você aplica ele para links, né? Quando você copia e cola e fica sublinhado, se você aplicar o none aí, no caso, ele vai ficar sem decoração nenhuma, vai tirar toda a decoração do seu texto, tá? A altura da linha você pode estar aplicando ela em valor de pixels, tá? Aí você coloca de acordo com o que você deseja. E a gente tem esse último estilo aí também pra gente aplicar, que é o de sombra de texto com text shadow, tá? Agora a gente vai para a parte de fontes, né? Você pode aplicar vários tipos de fontes no seu texto. A gente tem algumas aí, a gente tem 3, né? Você usa a fonte family para indicar o tipo de fonte, o font size para o tamanho, né, da sua fonte que você deseja em pixels, e você também pode aplicar peso de fonte, tá bom? A gente tem um exemplo aí ao lado para você poder estar baixando fontes. Às vezes você deseja uma fonte diferente, né? Aí você coloca o link da fonte ali direitinho, aplica desse jeito que tá nesse exemplo aí, tá? Ou você pode simplesmente só usar uma fonte, igual aqueles exemplos que estão ali ao lado, né? Colocar um nome e já vai ser aplicado automaticamente. Se você quiser uma fonte diferente, uma fonte de fora, você pode estar baixando ela para poder utilizar, tá bom? Estilizando links, né? Você pode estar estilizando o cursor aí, né? A gente tem um exemplo aí do pointer, que é a mãozinha. A gente está acostumado a ver bastante aí nos sites, nos navegadores. A gente geralmente usa quando está passando por cima, né? De um botão, alguma coisa assim, e aí fica aquela mãozinha. Tem também outros tipos de cursor, tá, gente? Depois vocês podem estar procurando isso também para poder ver melhor.
tem como alterar links que foram clicados, já foram visitados, né? Ative para alterar links quando ele está sendo clicado, né? Ou então hover para alterar o link quando você está passando o mouse por cima dele. Aqui estilizando listas, né? Você pode estar... o que o pessoal mais usa é esse daqui, para poder tirar, poder, né, deixar sem decoração nenhuma. Você pode estar adicionando imagens, né? Nesse exemplo aqui não tem como mudar o tamanho da imagem, tá? Nesse segundo aqui, caso a imagem não carregar, vai usar o Square Inside. Significa que o ícone, no caso, vai estar dentro da LI, dentro da lista. Aqui já é o fundo, né? A gente vai estar estilizando o fundo do nosso site. O primeiro ele é o background color, para você poder alterar a cor de fundo. A segunda, para você poder colocar uma imagem no fundo, né, o background imagem. Você pode colocar uma URL de uma imagem que esteja, né, na internet, ou você pode colocar uma imagem que você já tenha no seu computador. O importante é que você coloque o caminho da imagem, tá, gente? Background repeat, né, para a imagem não se repetir. Porque se você colocar uma imagem que seja muito pequena, ela com certeza vai se repetir várias vezes até completar, né, o fundo do seu site. Nesse caso aqui, ela não vai se repetir, ela vai aparecer uma vez só, ok? O background size é o tamanho, né, do fundo ali. Você pode colocar em pixels, porcentagem, ou você pode definir ele como contém ou cover. O cover ele serve para cobrir toda a área, né? E a imagem mantém a proporção. No caso do contém, aumenta a imagem e mantém a proporção, tá bom? Ou seja, a diferença é que aqui aumenta e aqui ele só cobre toda a área, tá? Aqui ele vai aumentar a imagem para poder ocupar toda a área ali. Aqui, nesse caso, esse carinha aqui, ele serve para você definir se a imagem do fundo vai rolar ou não com a tela. Quando você descer, né, com o mouse, se a imagem vai acompanhar junto com você ali ou se ela vai ficar fixa, né, que é o caso do primeiro ali, é o Fixed. Ele vai ficar parado, né, e no caso do segundo aqui, ele vai acompanhar, né, com você ali enquanto você estiver descendo ou subindo no seu site, tá bom? Background Position, no caso, ele define onde e como a imagem de fundo é posicionada, né? E você pode estar aplicando... Não, deixa eu tirar esse cara aqui, peraí. Aqui a gente tem um exemplo aqui de uma imagem abaixo para você usar sempre a forma encurtada, né? Para o seu código não ficar tão poluído, não ficar grande. Então, a gente já colocou todos os estilos ali do nosso fundo, todos juntos, né? Colocou preto, uma imagem ali, para ela não se repetir, fixada e cover, tá vendo? Tudo junto. A gente não ficou separando, não. Você pode fazer dessa forma para o seu código ficar mais curto, ele ficar mais limpo, né? Aqui já é daqui pra frente já é um outro conteúdo que a gente vai ver na próxima aula, tá joia? Então, vocês prossigam aí. Essa nossa aula foi bem curtinha mesmo. O próximo conteúdo eu não quero misturar com o dessa aula, porque ele vai ser um pouquinho mais aprofundado. Então, a teoria dele já não bate tanto com essa daqui, tá bom? Assistam a próxima aula. Obrigada pela atenção. E qualquer coisa, vocês podem estar mandando mensagem para perguntar, viu, gente? Tchauzinho, até a próxima.